A paz, irmãos, tudo bom? Queria falar uma palavra, sobre Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Quando eu falar o assunto, talvez muitas pessoas devem ter ouvido falar dessa palavra, ou pelo menos o assunto, fala sobre a gente respeitar as autoridades, governamentais, não como é só essas governamentais, como todas que Deus coloca, sobre o nosso trabalho, sobre alguma instituição que a gente conhece, quase todos os lugares tem alguma autoridade que a gente tem que respeitar, E se você pegar e olhar hoje, que gera muita discórdia, é a política, até a da igreja, né? Em algum assunto tem alguma coisa que as pessoas não aceitam, cada um tem o seu lado, E isso gera muita discórdia, muita briga e a gente que é de Deus não deve se envolver com brigas, por causa de alguma alguma coisa que, governamental ou às vezes até por causa de esporte, De você ver briga, e não leva a lugar nenhum discórdia, Você vê pessoas brigando por causa de política, na própria família, por causa de igreja, por causa de time de futebol. E a gente que é de Deus não deve discutir, Que nem você pegar e olhar por causa de política, Por causa de lado A ou lado B. Você vê que gera muita briga dentro da família, porque cada um tem um pensamento e eu que nem vou falar as pessoas em volta de mim, Como em volta até de vocês, Você pega e vê pessoas brigando dentro da família por causa de político tal, por causa de pastor tal, por causa de padre tal, por causa de time de futebol tal, e acabam nem se olhando mais, discutindo, Ficam de mal um com o outro e você pegar e olhar, se aquela pessoa tá lá, naquele poder tal, foi porque Deus colocou, né? E a gente tem que orar pela sua autoridade, para Deus abençoar ele, para ele fazer o que é certo, né? Para Deus conduzir essa pessoa, para ela pegar e fazer o que é certo para todos se darem bem. Não a gente pegar e desejar mal, Ou a gente brigar com o nosso ente querido, Nossos amigos, nossos parentes, por causa de uma coisa tão pequena. E pegar e lembrar que se essa pessoa tá lá é porque Deus colocou ele lá. Então, é que nem eu falo, eu não discuto por causa de política, nem por causa de igreja, nem por causa de time de futebol. Antigamente eu discutia, eu falei, hoje não, eu falei, eu não, ele tem que orar, né? Se alguém ganhar do partido tal, ou mudar o pastor lá da igreja, ou por causa de jogo, eu falei, a gente tem que orar. E essas coisas são tão pequenas, se você for para olhar, não vai mudar nada na nossa vida a gente pegar e ficar discutindo por essas coisas. A gente tem que orar para aquela pessoa que está no poder, para ela fazer o que é certo, E a gente não acabar discutindo com o nosso ente querido, nosso familiar, nossos amigos, por causa de umas coisas, por causa desse tipo de situação, né? O político tal lá, eles nem sabem que a gente existe. E a gente acaba ficando de mal com o nosso amigo, nosso familiar, por causa que um pensa uma coisa, outro pensa outra, e não é assim. A gente tem que orar para essas pessoas que estão lá no poder, para eles fazer o que é correto, para todos se beneficiarem, Não desejar mal, não discutir com as pessoas. E que nem pegar, olhar, no nosso próprio emprego, a gente tem uma autoridade que comanda tudo lá. Então, a gente pode não concordar com o que ele fala, mas a gente não pensa mal, não desejar mal, e orar pela essa pessoa para ela fazer o que é certo, para o serviço da gente, para as coisas se fluir. E a gente que é de Deus, a gente tem que pegar e não entrar no meio de discussão, né? Por mais que a gente não concorde, a gente tem que orar, né, para aquela autoridade, para ela fazer o que é certo, para as coisas fluírem, E não a gente desejar mal. Por mais que a gente não concorde com as coisas que eles fazem, Que a gente nunca vai concordar com tudo,
e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele faz na nossa vida, tá bom? Obrigado e Deus abençoe vocês.